Esse é mais um episódio do podcast Muretas e estamos aqui hoje com Eduardo Rossim, Luara Lobo e Zé Luiz. Sejam muito bem-vindos. Nossa pauta de hoje é corpo forte, mente forte e a integração que gera a alta performance e como ela melhora o desempenho, a disciplina, o foco e os resultados. Eu vou começar aqui com o Eduardo. Eduardo, você estava falando aqui para mim nos bastidores que o seu trabalho é um trabalho de personal trainer, né? Começou há 12 anos lá atrás, mas tem aí um histórico aí de jornalismo. Conta um pouquinho como é que se deu esse início no trabalho como personal e como é que você trouxe o jornalismo para dentro da sua atividade. Obrigado pelo convite, botar vocês aqui no Muretas. Realmente, desde moleque, né? Criança ainda, essa vontade de trabalhar com esporte, como repórter esportivo. Então, fiz a faculdade de jornalismo, me formei em 92. Aí depois faltava o quê? Para complementação, educação física. Na época, quando eu podia conciliar, aí depois de formado, já quarentão, educação física fui fazer na FEFESP, mesma classe da Ana Marcela Cunha, Gustavo Henrique, o zagueiro hoje está no Corinthians, parceiro, amigos, né? E depois comecei a desenvolver na educação física escolar. Estou já há 14 anos dando aula na Prefeitura de São Vicente, para crianças de 6 a 9 anos, mas o grande foco meu é personal trainer. Desde 2014, atuando como personal trainer para pessoas de 40 anos para buscar saúde, evitar doença metabólica, diabetes, hipertensão e melhorar o quê? Prevenção de osteopenia. Tem uma frase importante do século I e II, do poeta romano Juvenal, que dizia: mente sã, corpo sã. Mente sã, corpo são. Por quê? Nós, naquela época, falava século II, já dizia o Juvenal, romano, poeta romano, a importância de quê? Você buscar em você mesmo força para ter no seu trabalho mais que a riqueza e o poder da época. Você é a sua fortaleza. Você comanda a sua vida. Então, quem é empreendedor e busca disciplina e busca força, tem que ter o quê? Corpo saudável e mente saudável. Mente forte, para ter conquistas, para ter objetivos. E eu poderia ficar no meu zona de conforto, né? Mas não, se é para ajudar alguém, trabalho voluntário, um trabalho profissional, e ajudar as pessoas desde a escola, que é a base escolar hoje, trazer talento esportivo, mas trazer para quem é quarentão, cinquentão, ter melhor saúde para chegar até oitentão, independente e autônomo, é o grande foco meu como personal trainer. E eu faço isso para quem? Para eles também terem com eles mesmos. Eu, meu corpo são, minha mente preparada para buscar objetivos. Eu quero me cuidar, quero me curar, quero me tratar, quero estar bem. Como fazendo isso? Atividade física, seja qual for a sua modalidade. Mas faça, ou por amor, ou por ódio médica. Melhor por amor. E ódio médica é, olha, tá mal aqui na sua diabetes, no seu colesterol, no seu marcador de laboratório, aí a pessoa assustada vai na academia. Aí pode ter uma lesão, porque nunca fez atividade física, faz sem cuidar, não preparo, pode ter uma lesão mais grave para ela mesma. Então, faz o que tem que fazer. Gosta de beach tênis, gosta de academia, natação, ciclismo, mas faça. Sua saúde sempre em primeiro lugar. E eu, nesse ambiente, falei, bom, eu vou fazer agora, ou faço, e comecei a fazer, já estou super satisfeito. Às vezes, nesse ambiente nosso do Brasil, até acaba cansando, para fazer incentivo, tá? Parte pública, mas tudo bem. O ser humano, ele pode mudar, a gente buscar com ele fortalecimento mental e o tratamento físico. Legal. Luara, você estava contando aqui que o negócio de psicologia esportiva não começou como psicologia. Na verdade, começou como atleta, né? Sim, sim. Então, conta um pouquinho pra gente como é que começou isso. Você era atleta? Isso. Bom dia a todos. Agradeço aí a oportunidade de estar aqui no Muretas, junto com essa mesa, para aprender um pouquinho. Sim, eu fui nadadora. E durante essa fase minha na natação, sentia muita falta da parte psicológica, como o Eduardo estava falando, e eu não tive a oportunidade de ter nenhum profissional da área atuando. Então eu falava, poxa, tem alguma coisa aqui que não é a parte técnica, que não é a parte física e que eu não estou praticando, trabalhando, né? Então eu fui estudar já, pesquisar algumas coisas. Então meu interesse pela psicologia ela veio através do esporte, né?
através do meu corpo, eu percebi que existia Faltava um componente. tinha uma mente ali naquele corpo. Então, eu entrei para a faculdade de psicologia para estudar isso. Infelizmente, na faculdade não tive a disciplina de psicologia do esporte. Se a gente for ver, ainda não são todas que têm. Acredito que na educação física. A história da psicologia começou com os educadores físicos percebendo que tinham componentes psicológicos ali. Então entrei, fiz especialização, tudo na área fora, assim, ainda na graduação, porque eu queria atuar com isso. E daí trabalhei, e acabou que fiquei 13 anos trabalhando com uma equipe de natação, né, desde a base até a equipe principal. E hoje aí tenho a oportunidade de estar na Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, há 7 anos com as águas abertas, há 3 com a natação, e iniciei agora com trabalho com saltos também. Então, até para entender um pouquinho do trabalho que a gente faz, lá eu trabalho com categorias de base e transição. Então, são jovens, né? Então, é importante a gente dizer assim que os jovens são poucos que a gente sabe a porcentagem que chega no alto rendimento, como a belíssima sala de aula que o Eduardo estudou. Eu queria estar lá com a Ana Marcela. Só fera, Então, só assim, é um nicho muito pequeno, a gente sabe, uma porcentagem pequena. Mas muitos ali podem aproveitar o ambiente de esporte para desenvolver habilidades psicológicas. Afinal de contas, essa fase a gente está no desenvolvimento da personalidade da pessoa. Era isso que eu ia né? comentar. Você tem na mão material humano, assim, numa fase muito boa para se trabalhar o psicológico, né? Talvez você consiga, com esse teu trabalho, me corrija se eu estiver falando alguma bobagem, você consiga com esse trabalho aumentar o número de jovens que chegam no alto desempenho pelo trabalho da psicologia do esporte, né? E também desenvolver habilidades psicológicas em muitos que não vão chegar no alto rendimento, mas vão chegar com uma saúde, vão chegar mais preparados para o mercado de trabalho, como tudo que eu faço hoje foi pela minha experiência como atleta. Eu não cheguei nos Jogos Olímpicos, não fui para um campeonato mundial, mas eu aprendi muito ali. E até auxiliar as pessoas a disciplina, autoconfiança, porque influencia na maneira que ela vai enfrentar uma situação, por exemplo, de um câncer que ela vai ter. Então, a maneira com que cada um enfrenta as situações do mundo, ela tem relação com a parte psicológica, com a sua formação. Sim. Então, quando eu estou falando de uma categoria de base, a gente fala de uma neuroplasticidade, de uma abertura para o desenvolvimento da pessoa. E o ambiente que ela está influencia muito nessa construção. Então, já que hoje eu trabalho com esporte, eu aproveito esse ambiente para desenvolver habilidades de confiança, de autoimagem, coisas que ela vai usar para o resto da vida dela. Não só para o segmento esportivo. A gente foca no desenvolvimento humano e o alto rendimento, o que ela vai fazer é consequência desse desenvolvimento, né? Então, acho que assim, eu trabalho hoje, eu faço com águas abertas coisas de educação ambiental, de se conectar com a praia que ela tá, qual espécie marinha que tem aqui, qual tipo de vegetação. Então, é uma formação do ser humano de construção ali, né? Muito bacana. E aí é o tempo de cada um tem dentro de si. Alguns que já chegam, que nem você pega um atleta desse, ele já chega mostrando alguma coisa e você ajuda a potencializar o que ele tem. E tem outros que vão ter um limite diferente, mas ele pode ser um grande profissional, um grande músico, um grande artista, enfim. Que legal. Então um pouco esse olhar assim do trabalho. Não é específico, na verdade você tem um foco específico dentro da psicologia, mas ele é muito abrangente. Isso. Dentro de cada caso, né? Porque todo mundo tem dentro de si seus potenciais, e aí a psicologia, a gente vai só guiar, né? Auxiliar. Legal. Então... Zé, dentro do teu trabalho voluntário lá no Instituto Neomama, como é que é trabalhado essa parte, já que a gente está falando de psicologia, dessa força mental, como é que a equipe trabalha para as pacientes que estão passando por um momento extremamente frágil, né? Como é que é trabalhada essa parte da cabeça da pessoa para ela ter força de vontade, para ela ter a vontade de trazer a cura para ela, né? Enfim, buscar superar essa questão que é uma questão muito particular do ser humano, né? Passar por uma doença, passar por um tratamento, passar por uma remissão. Como é que a equipe vê
esse trabalho psicológico? Fala um pouquinho do trabalho geral aí do Instituto, por É gentileza. difícil porque ninguém está preparado para ter perdas, né? Então, essa é uma realidade nossa. O Instituto Não Mama é uma instituição sem fins lucrativos, Instituto Não Mama de Prevenção e Combate ao Câncer, onde que todos nós somos voluntários e atendemos gratuitamente todas as pessoas que vêm nos procurar e familiares também. Atualmente temos 4 unidades ativas e estamos em obras da nossa 5ª unidade. E o que essa mesa está falando é muito importante, porque um dos pilares para essas mulheres que a gente tem, que já tiveram o seu diagnóstico de câncer, foram tratadas, foram curadas, mas nós somos uma das poucas e talvez a única instituição que a gente tem um programa destinado para que não tenha essa volta dessa doença. E é baseado em alguns pilares. Um dos primeiros é a atividade física, que isso é muito importante, isso já é constatado. A parte psicológica também, isso é muito importante, e a orientação nutricional. Fora as outras atividades que a gente tem no Instituto Não Mama, né? Mas isso que é importante para que essa paciente ela tenha foco numa nova vida, foco numa vida de cura. Então, todas as coisas que a gente possa fazer para solidificar essa nova vida dessa paciente, para nós é muito importante. E nós vemos muito, mas muito resultado positivo com essas mulheres lá. A gente até brinca que elas se transformaram, são novas mulheres que estão numa nova situação, uma nova vida, uma nova visão. Elas falam que reviveu. Esse trauma que a pessoa passa por uma questão grave como uma doença como o câncer, como é que se vê a pessoa entrar e esse trabalho, como é que se vê sair? Existe essa quebra de paradigma da pessoa ou muitas não conseguem se libertar do pensamento que as levou, de repente, à questão da doença? Eu estou falando mais ou menos ali da questão psicossomática, né? Porque o modo de vida que a gente leva muitas vezes nos traz doenças. Sim. A forma que a gente vive, os excessos que a gente comete, os vícios que a gente carrega, as palavras que não são ditas, aquilo que não é tratado. Como é que você vê essa questão da entrada e da saída, essa virada de chave? Ela existe em 100% dos casos, na maioria dos casos? Como é que funciona? Isso já é comprovado até com estudos científicos nesse aspecto, né? Mas o que nosso foco mais importante assim é que a mulher, infelizmente, a mulher é muito, como é que eu vou dizer, sobrecarregada das necessidades da sociedade. Então, por exemplo, no câncer de mama, ela vai direto aonde? Justamente na mama, que é um membro que embeleza, nutre, seduz. Então, para a mulher isso é muito importante, né? Então, ela se sente que numa hora, no momento que pode, cada caso é um caso, logicamente, mas que ela possa vir perder a mama, né? E também nesse tratamento, que pode ter o tratamento quimioterápico, também possa vir cair o cabelo. Então, são os 2 fatores primordiais para a mulher, tipo assim, que a gente chama né? a moldura, né? Que a gente moldura da mulher, essa mulher maravilhosa, né? Com o cabelo. Não posso falar do meu amigo aqui que estava reclamando da franja dele logo no começo, né? Mas para a mulher isso era muito importante e para também a mama. Logicamente, hoje está tudo muito evoluído, até as operações, as construções, né? E nós também temos vários aspectos lá dentro do nosso banco de perucas. Então, essa virada de chave que a gente mostra para o paciente, que fala, olha, você é muito mais do que isso. Você é muito mais do que um cabelo, que esse cabelo vai voltar a crescer. Você é muito mais do que uma mama. Eu mesmo falo, minha esposa teve câncer de mama, né? E eu não saía na rua procurando uma mama, um seio para casar. Que eu falava, puxa, que mama bonita, deixa eu ver de quem é essa mulher para eu casar. Não, isso era um que vem junto com ela, né? E é isso que a gente passa essas informações e a pessoa começa a ter uma nova vida, uma nova visão. E aí sim, que aí ela vem da vida anterior, que ela vê quantas vezes que ela podia ter feito várias coisas que não fez, quantos não que ela poderia ter falado e não fez. Por isso que a gente tem várias ações lá, inclusive com universidades, Unifesp e outras universidades, que a gente trabalha justamente essa parte psicológica. E a pessoa ter uma nova visão, viver uma vida diferente.
E agora essa mulherada na mama está totalmente diferente. Sai viajar, sai na escola de samba, vai viajar, vai para tudo quanto é lugar. Faz 82 anos, me faz tatuagem, tipo assim, olha quanto tempo que eu estaria isso dentro dela, né? Superação. E ela se superou, se permitiu fazer uma tatuagem. Então, são coisas que deixam a gente muito contente. Não vamos ser hipócritas. Temos perdas? Sim, infelizmente tem perdas. Só que tem muito, muito, mas muito mais vitórias que não é divulgado. É que notícia ruim Lógico. vende mais do que notícia boa. Lamentavelmente, até pela a sede do ser humano, né? Tem tanta coisa boa acontecendo. Prova e disso. a gente Quantos não aviões estão se no ar, apega. né? Quantos aviões estão agora exatamente levando pessoas Tem uma felizes? rede social que eu sigo que eu comecei a seguir um grupo que fala, olha, tem coisas boas que estão acontecendo e essa página divulga as coisas boas que estão acontecendo. E aí uma das coisas, olha que interessante, era uma vestimenta que protege a pessoa, no caso do uso da radioterapia, para evitar lesões desnecessárias no tratamento pontual do câncer. A pessoa veste uma vestimenta e ela protege a pessoa para não haver queimadura, coisa toda. E olha que legal, tanta coisa boa acontecendo. Aí apareceu vários brasileiros, cada um no seu segmento e com soluções para o mundo, invenções que vão trazer muitos benefícios. Mas o que a gente só vê é guerra e outras coisas ruins aí. Enfim. Eduardo, sim. Pegando essa esteira dessa questão da virada de chave, né? Como é que você vê com esse trabalho com as pessoas com mais de 40, pessoas que eram sedentárias ou que passaram por uma doença, alguma coisa que envolve um resultado negativo de exames? Como é que você vê esse trabalho? A pessoa não fazia nada e começa a fazer atividade física por pressão de um médico. Sim. Você vê essa virada de chave como... Perfeito. O que ele faz no trabalho dele é tão fantástico porque mostra a superação das pessoas, né? Que é incrível que é. Poder mental, uma pessoa que tem um diagnóstico desse, para muitos é fim da vida, é o caos, de repente ela para, pensa, eu posso mudar. Né? Atividade física vai levar o quê? Ali liberar os hormônios, sabe muito bem disso, né? Os insights de recuperação. Eu na minha escola, falo para os meus alunos, estão hoje alunos, 5, 6, 8 anos, possivelmente tem 40, vão ter 50, 80 anos. Até chegar lá, tem emoções, frustrações, dificuldades, vitórias e perdas, faz parte da vida. Mas como enfrentar isso? Atividade física, seja qual for, né? Te dá um grande, não um remédio, mas um incentivo para você recuperar e você buscar a sua recuperação de saúde. Como começa isso? Desde a sua parte mental está, eu comando a minha vida, eu posso modificar qualquer situação. Quer um exemplo? Lance Armstrong, ciclista famoso que conquistou a 5ª volta da França. Nos anos 90 ele teve câncer de testículo. Diagnóstico médico, 6 meses poderia morrer. Ele falou, não, vou completar até a 5ª volta da França, ser pentacampeão. 28 anos tinha. Não sei a religião dele, qualquer questão não interessa. Eu vou ganhar a 5ª volta da França. Amputou um testículo, continuou a treinar, mente forte, treinando e conquistou a 5ª volta da França. Pode comprar o livro dele, do Lance Armstrong, que ele faz palestra apenas hoje, dia. Superou a física, meta, foco, resiliência e disciplina. Então você fez uma situação hoje que ele pode modificar porque ele quis. O diagnóstico, acabou, é o fim, estou fora. Não, eu vou ganhar a 5ª volta da França, conquistou. Então vários casos que houve aqui também, superação, porque usou o esporte, alto rendimento, ou comum, um beach tênis, uma natação, um ciclismo, que você gostar de fazer, te dá um bel prazer, dá insight, libera os hormônios e fala que vou recuperar a minha saúde. Hoje pode ser, infelizmente, diagnosticado uma situação grave como câncer, mas até chegar um câncer, tem o estresse, a depressão que mata muito hoje em dia, né? O infarto, AVC, ou seja, doenças também que matam tem mais que um câncer, infelizmente. E hábitos saudáveis começam desde a infância. Não é obrigatório você saber ficar corpo sarado, um corpo esteticamente bem, mas o quê? Fisicamente, corpo são e a mente sã. Você comandar o seu dia a dia, desde criança, a fase você vai treinar, como participar da competição, conhecer o Joel Moraes, né? Professor da faculdade, amigo nosso da faculdade, o Joel J, que é na própria natação. Você dizer o seguinte, você tem que buscar em você mesmo a recuperação. Então você vai ter apoio, como ele tem, faz um apoio fantástico,
um voluntário atuando aonde? As pessoas que estão mais fragilizadas, mas calma, pode reverter. Aí depende dela. E se ela reverter, o esporte vai ajudar e muito, seja qual for o seu nicho do esporte. Você comentou uma passagem, né? Veio o diagnóstico, é o fim. Eu li e tenho releito, né? Feita releitura, né? Na verdade, não releitura, mas eu escuto como audiolivro. Sim. Um livro chamado Poder do Subconsciente. Sim. É fantástico, porque ele fala exatamente disso. O autor tinha um parente que foi até a Índia e se consultou com uma médium, Sim. vamos dizer assim. E ela falou, olha, lua tal, você tem um coração fraco, você vai embora, hein? E ele tomou isso como verdade para ele. E aí ele começou a tomar, a partir daquela sentença que ele que ele assumiu para ele começou a fazer o testamento, não sei o quê, no dia tal ele foi embora. Porque ele aceitou aquela sentença, aceitou aquele diagnóstico, aceitou aquele resultado, aceitou aquela questão. Não, e olha reverteu. como é profundo isso, né? Tudo está dentro da nossa cabeça e da forma com a qual a gente tem a crença. A crença, e por favor, Laura, fala um pouquinho como é que funciona essa questão, como é que quebra uma crença assim? Às vezes a pessoa nasceu, cresceu, foi criada, o ambiente imputou nela, na cabeça dela, na psique dela, essa questão. Olha, você é um perdedor, você não vai dar em nada. Como é que quebra isso? Como é que você pega um atleta, um jovem que chega desmontado e você monta e faz ele ser campeão? E é interessante isso, né, que a gente está comentando, porque realmente é muito difícil, porque assim, o ser humano, a gente é um ser social. Para a gente sobreviver, a gente precisa do outro que alimenta, do outro que dá afeto, do outro que cuida. Então, na verdade, a nossa construção interna de emoção, a palavra que a gente aprende a usar, tem a gente, vocês que me ensinam, a sociedade que ensina a criança, né? Então ela cai no chão, aí vê chorando e fala, ai, tá doendo. Aí você aprende que é dor, é verdade. Você associa o que tá passando dentro de você que fala dor. Então a gente vai aprendendo através do mundo, né? Então, assim, quero dizer que a gente cresce já num ambiente que vão construindo as nossas crenças, né? Como a gente se vê, se o outro fala que eu sou bonito, que eu sou isso, que aquilo, você vai crescendo a partir do olhar do outro, a gente aprende a se ver. Então, a gente primeiro se constrói a partir do olhar do outro. Depois tem um momento, que é o que a gente está falando dos jovens, que é o momento de você ir batendo com isso, né? Tá, mas isso você aprendeu aqui, e você, né? Pra gente se conhecendo, percebendo de fato, né? Como a gente funciona. Então, essa parte de crenças, né? Parte cognitiva, por isso, quanto mais novo a gente conversa, o outro ensina a gente a pensar o que a gente quer, te pergunta, mas como você está sentindo? Mas é isso que você quer mesmo? É importante a gente ir ensinando os jovens a ele pensar por ele, os desejos, tudo isso, né? Porque senão é muito difícil, o tempo todo é difícil isso, né? Então, é um pouco esse movimento, né? E um ponto muito importante que a gente está falando aqui, pensando num rendimento, no esporte. O trabalho da psicologia não é claro, a pessoa tem uma meta, mas é se trabalhar para ela desenvolva habilidade não voltado no resultado. Ganhar não está sob controle dela. Às vezes tem gente que bate o recorde numa série, o outro vai e bate o recorde dele em outra série. Então, assim, é difícil essas metas, né? Então, a questão, o mesmo aqui puxando um pouco do zelo das mulheres, o lance não é a cura, é a gente tá se melhorando, se desenvolvendo, porque a finitude da vida, às vezes a gente tem dificuldade de falar, mas a gente está morrendo a cada respiração, todo mundo. O relógio tempo tá todo, né? Então, não só, claro, quando você tem um diagnóstico que te coloca, isso te traz esse embate com a finitude, mas ela é presente o tempo todo com a gente. Então, a cura é complicado a gente dizer sobre ela. A questão é a gente tá desenvolvendo habilidade, a gente tá melhorando, ela ir lá fazer uma tatuagem que ela queria, ou uma viagem, ou ela conseguir fazer alguma coisa, independente do dia que a gente for ou não, né? Então, isso é um problema, assim, né? A gente avaliar um resultado ou uma cura
sem olhar esse processo, né? Então, o processo precisa ser valorizado, esse processo de chegar, de se trabalhar, de desenvolver. Eu tô melhor que ontem, ontem eu era assim, hoje eu tô assim. Então, precisa valorizar muito esse processo. A gente era uma sociedade que valoriza muito o resultado, e é isso e uma cura. E Às vezes você tem um resultado, mas você não aprendeu nada. Às vezes você não chegou no resultado, mas você é outra pessoa se comparada com o início da caminhada até o fim. Exato. Não importando a posição que você está no ranking. Isso. Né? Você teve um aprendizado que a falha, às vezes, agora vai gerar um ganho lá na frente, uma vitória lá na frente, porque construiu em você um valor, uma característica que Isso. vai te fazer campeão lá na frente. Gente, eu falei, eu avisei. É muito rápido. E quando o papo tá bom, corre. O nosso produtor, o Ricardo, já apareceu ali e falou assim. Então, infelizmente, quando o papo tá bom, passa muito rápido. Zé, eu gostaria que você, por favor, indicasse os telefones, rede social do Instituto Neo Mama. E esse é o mês das mulheres. Vocês que estão assistindo esse episódio, parabéns a todas as mulheres, parabéns ao trabalho que o Zé Luiz e a equipe do Instituto Neo Mama faz. Sem vocês, mulheres, nenhum de nós estaremos aqui. E como o Zé mencionou, né? Essa pressão em cima da mulher diária, né? São lutas e lutas, o cuidado com as pessoas, com o lar, com as crianças, com os maridos, né? Não há nenhum homem, nenhum grande homem que não vença na vida sem que houvesse o apoio de uma grande mulher atrás. E muitas vezes ela não o valor dela não é dado como ela merece. Então, por favor, Zé, deixa os contatos do Instituto, né, esse trabalho maravilhoso que é feito, rede social, telefone, para quem precisa ter acesso a um cuidado especial num momento tão frágil quanto é a luta contra o câncer. Ótimo. Na realidade, ninguém vence sozinho, por isso que é importante tudo isso. Só reforçando, o Instituto Neo Mama tem a unidade de oncologiterapia, que nessa unidade nós atendemos homens, mulheres e crianças de todos os tipos de câncer. Legal. Nosso telefone é 13-3223-5588, é um WhatsApp corporativo. Perfeito. E as nossas redes sociais, @Instituto Neo Mama. Legal. Podem entrar em contato conosco que a gente vai dar todo esse Uma das unidades são 5, né? Uma das unidades fica na rua Júlio Conceição, 296, conjunto 173, na Vila Matias, em Santos. Isso, na realidade nós estamos aqui pertinho no prédio da Multimagem e todas as nossas unidades elas estão lá, em Perfeito. locais diferentes, em andares diferentes, porque são tratamentos e atendimentos diferentes. Perfeito. Tudo isso foi pensado. Então, parabéns, trabalho sensacional e voluntário, né? Eduardo, por favor, como é que nós na melhor idade, Isso, perfeito. como é que nós na melhor idade podemos encontrar você, seus serviços, ter aí um tratamento, colocar a saúde em dia, baixar o colesterol? Isso, perfeito. Obrigado pela oportunidade ao Muretas aqui no podcast, ao Ricardo, a Sueli, a equipe que conheço desde, trabalho com ele já há mais de 15 anos também, o Ricardo, amigão de família, a Sueli também. Vou sugestão para vocês hoje. Nunca é tarde. Eu, cinquentão, né? Quem tem aula comigo hoje, tem aula que fez 80 anos, 70 anos, 50 anos, nunca é tarde. Prevenção de doença começa em tratamento físico. O médico é legal, tem importância sou médico, sou nutricionista, mas você fazer o que você gosta. E eu trabalho de força para ajudar a evitar mais tarde, a sua fase já como idoso, ter problema de osteopenia, sarcopenia, ser independente e autônomo. E aqui vai a novidade para vocês, ó. Além de acessar hoje no WhatsApp, 9105-7867, meu Instagram, Eduardo Rossim, seu personal. Anote você em casa, a partir da semana que vem, 9 de março, ao vivo, de segunda a sexta, meu canal no YouTube, Eduardo Rossim, personal trainer. Eu vou dar aulas ao vivo, live com treinos, de segunda a sexta. Quando, professor? Segunda, quarta e sexta, 19 horas. Olha aí, que legal. E terça e quinta, 8 da manhã, aulas ao vivo, bate-papo rápido e treino físico em casa. Para quê?
tanto se fazer com o seu próprio corpo, chamada de calistenia, né? Sem usar muito aparelhos nenhum, só a própria força do seu corpo, usar parede, usar um elástico, se tiver a cadeira de casa. Então, Não vai tem ter, desculpa. 9 de março, semana que vem, anote aí, ao vivo, meu canal no YouTube, Eduardo Rossim, personal trainer, segunda, quarta e sexta, 19 horas. Não tem desculpa. Terça e quinta, 8 da manhã, não dá para adiar. Quarentão, trintão, cinquentão, setentão. Quem quer faz. Vamos começar para sua toalhinha, seu colchonete e bora treinar. Sua saúde sempre em primeiro lugar. Abraço, prazer conhecer você, rever você por aqui também, aos amigos daqui da mesa com a gente, batendo um papo. E você em casa, lembre-se, é importante estar em atividade física, seja qual for o seu nicho, mas faça por amor, para evitar amanhã complicações da sua própria vida. Muito Vai bem. chegar o dia, tem que parar, mas até lá, vai treinando. Vamos treinar. Luara, por favor, como é que a gente encontra teu trabalho? Deixa a tua rede social, teu telefone de contato, por favor, Sim, pra gente sim. conhecer um pouquinho mais. E a Luara é poetisa, né? Não pensa que eu esqueci, não. Bom, eu vou deixar aqui meus contatos. Então, tem o meu Instagram, que é o profissional, que é o Instagram Psicologia Esportiva, tudo junto. E tem o WhatsApp também, que é o comercial, aqui 11, né? 945847692. Então, eu realizo tanto trabalhos individuais, como eu junto alguns grupos, né? A gente sabe que o grupo é muito potente, porque um aprende com o outro também. Então, eu faço manejo à condução. Eu sou professora, então muitas vezes me chamam para falar sobre algum assunto em algum lugar ou ministrar algumas oficinas. Como o Thiago colocou, eu sou escritora, escrevo poesias. Eu lancei meu livro de poesias no ano passado. E eu gostaria de ler um trechinho, porque tem a ver um pouco com as mulheres, né? Então, as poesias, assim, eu considero a arte ela um caminho muito importante para a gente encontrar esse lugar da mente tranquila, relaxada, para a gente conseguir Será um realizar prazer. o nosso melhor. E daí eu vou ler rapidinho aí Chama meu sagrado é o divino, nem masculino, nem feminino. Respeito a existência, estudo a ciência, escuto experiência, pratico vivências e valorizo a essência. Agradeço a natureza, sua harmonia proporciona a vida. Toda forma de existir é a melhor encontrada até aqui. Exercite o sentir, aquiete o pensar, encontre a beleza no brilho de um olhar. O físico é passageiro, o DNA nos permite ser, humanos ao descer. A herança deixada é semeada, colheitas são sagradas, a justiça de Deus não falha. Uma prece para guiar, bons pensamentos para no trilho encaixar. Agradeço por aqui estar como mulher. Este corpo me permite passar as experiências necessárias para me aprimorar. E esse é do livro Alevezar. Sensacional, muito Muito legal. Parabéns, Lu. Coroa, né? Tudo aquilo que a gente comentou aqui. Olha, é um prazerzaço, o papo fluiu muito rápido, isso é muito legal, porque a gente discutiu sobre vários pontos da psique, né? De como superar desafios. E esse é o mês da mulher. Mais uma vez, parabéns a todas as mulheres pelo papel que vocês têm na nossa sociedade e pelo carinho que vocês nos tratam. É super importante valorizar. Valorize a mulher que está contigo do seu lado. Esse é mais um episódio do podcast Muretas. Obrigado a todos. E tem muito mais por aí. Esse ano só está começando. A gente se vê no próximo episódio. Obrigado pela sua audiência. Não esqueça, compartilhe esse conteúdo, deixe o seu comentário, crítica. Isso é muito importante para a nossa melhoria contínua. Eu sou o Thiago e até o próximo episódio do podcast Muretas. Um grande abraço a todos.